Muito bem, caríssimos senhores, espero que tenham gostado da nossa rodada de questões. Questões propositadamente difíceis. Nessa etapa, eu considero tão importante errar quanto acertar. Vocês errando, pesquisem, identifiquem o erro, verifiquem se foi pegadinha, verifiquem se foi desconhecimento de lei, de súmula, de OJ, e fortaleçam para nunca mais errarem uma questão sobre aquele tema. Senhores, a gente vai daqui para frente apresentar bastante informação de forma compacta na medida em que comentarmos essa nossa rodada desse nosso simulado. Bom, aqui eu trago aos senhores, antes de mais nada, o gabarito. O gabarito, portanto, é primeira questão, alternativa bola, segunda questão, alternativa A, terceira questão, alternativa A, quarta questão, dado, 5 bola, 6 bola, 7 dado, 8A, 9 dado e 10 casa, mas eu apresento aqui uma questão propositadamente passível de nulidade, na medida em que o escopo aqui é verificar se os senhores se conservarão frios, manterão a calma diante de um enunciado que traga perplexidade. Isso pode acontecer, afinal todos viemos a esse mundo com defeitos, com falhas, com limitações. Então a gente pode se deparar com questões passíveis de nulidade no decorrer da prova. Bom, vamos então para a nossa primeira questão, uma questão envolvendo lei de introdução às normas do direito brasileiro, e também eu puxei aqui um pouco para a questão do trabalho aquaviário na alternativa C. A primeira alternativa diz o seguinte: em matéria de direito adquirido, nosso ordenamento aderiu à teoria de Gaba, de sorte que é adquirido não apenas o direito efetivamente exercido após a reunião dos requisitos para sua aquisição, como aquele ainda pendente de exercício, mas que já reuniu seus requisitos constitutivos. Essa é uma alternativa correta, está escorreita. Ela se embasa no parágrafo 2º do artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que justamente incorporou a teoria de Carlo Francesco Gaba, um jurista italiano, civilista, da virada do século XIX para o século XX, que falava: direito adquirido é não apenas aquele direito efetivamente em gozo, ou já usufruído, ou já exaurido, como também aquele direito latente cujas condições e requisitos para o seu exercício já se perfizeram e estando pendente apenas o seu exercício em função de um ato de vontade do titular que não quer exercer aquele direito naquele momento, ou de algum termo prefixo ou condição inalterável ao arbítrio de outrem. Esse dado, GABA, ele é uma perfumaria, ele é um dado exógeno, um dado estranho da questão, talvez não seja de conhecimento de todos, e às vezes vocês se depararão com isso. A ideia é desestabilizar emocionalmente o candidato, desviando a sua atenção, porque dificilmente a centralidade da questão se identificará, estará presente nesse dado exógeno. Então, se porventura vocês nunca ouviram falar sobre GABA, prossigam lendo o enunciado com atenção, justamente porque a pegadinha pode vir após esse dado. Esse é um dado supérfluo da questão. Então não se impressionem, isso aqui é apenas uma tentativa de intimidá-los, e os senhores estarão preparados para isso quando isso acontecer, essa tentativa de diminuir a sua sensação de segurança. Eu vou aproveitar esse ensejo para trazer aos senhores uma orientação jurisprudencial que trata justamente da aplicação dessa teoria de Gaba. OJ 41 da SDI 1 do Tribunal Superior do Trabalho. Estabilidade, instrumento normativo, vigência, eficácia. Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo,
goza o empregado de estabilidade, mesmo após o término da vigência deste. O que diz SOJ? Vamos pegar aqui uma situação como aquela do Sindicato dos Metalúrgicos do Vale do Paraíba, lá em São José dos Campos, em São Paulo. A gente tem um sindicato que consegue pactuar historicamente uma cláusula nas suas convenções coletivas de trabalho que garante aposentadoria, garante no emprego, garante estabilidade até a aposentadoria para o acidentado do trabalho. E isso é muito virtuoso numa categoria que é acometida por índices bastante expressivos de Lerdort, de doenças do trabalho, de distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho ou lesão por esforços repetitivos, como é o caso de tenossinovite, como é o caso de síndrome do túnel do carpo, bursite, etc. Uma vez que esse trabalhador desenvolva essa doença, ingresse no seguro, no auxílio doença acidentário, ele tem a garantia dessa norma coletiva até a aposentadoria. E essa garantia subsiste, a gente vai ter aqui uma ultratividade da norma coletiva nesse ponto, porque essa garantia vai subsistir, ainda que futuramente essa norma coletiva seja revogada, ainda que ela não seja repetida, desde que o fato gerador, desde que o acidente de trabalho tenha ocorrido durante a vigência dessa norma. Então a gente tem aqui uma aplicação prática dessa doutrina de GABA acerca de direito adquirido. Vamos tornar o nosso enunciado. Letra B. No tocante à aderência da norma coletiva ao contrato de trabalho, a jurisprudência do TST, após um período de aplicação da teoria da vigência limitada por prazo, passou a adotar a teoria da vigência irrestrita. Essa alternativa está incorreta, pois a súmula 277 foi alterada em 2012 e passou a adotar a teoria da aderência limitada por revogação, e não a teoria da vigência irrestrita. A gente precisa aqui situar o debate dentro da doutrina que informa 3 teorias para explicar a aplicação da norma coletiva no tempo. A teoria mais antiga é a teoria da aderência irrestrita da norma coletiva ao contrato de trabalho. O substrato para esse posicionamento, para essa corrente, é a redação originária da CLT, que se referia a contrato coletivo de trabalho. Essa era a expressão para o que hoje a gente chama de convenção coletiva de trabalho, e isso atraía uma interpretação no sentido de similitude entre norma coletiva e norma de contrato de trabalho, na medida em que ambas são produto autônomo, são fontes autônomas, e vigoraria então também na norma coletiva um certo pacta sunt servanda, e ela se incorporaria de forma definitiva ao contrato de trabalho. Rapidamente essa teoria perdeu prestígio, foi introduzido o parágrafo 3º ao artigo 614 da CLT, estabelecendo que não será permitido estipular a duração de convenção ou acordo superior a 2 anos. A gente faz uma análise mais detida sobre normogênese nas nossas aulas regulares sobre fontes do direito do trabalho. E a gente compreende norma como um juízo, uma interpretação que se extrai do texto escrito da lei. E a partir desse parágrafo 3º do artigo 614, 2 normas são possíveis de serem extraídas. Uma que diz respeito à vigência em si, ao teto da estipulação do período de vigência do instrumento coletivo de 2 anos, mas também uma interpretação no sentido de que a norma coletiva produziria efeito e aderiria ao contrato de trabalho pelo prazo estipulado no correspondente instrumento.
Essa segunda norma extraída da leitura do parágrafo 3º do artigo 614 sofreu uma revogação em 2001, em 1992, quando do Plano Real é editada a Lei 8.542, cujo parágrafo 1º do artigo 1º estabeleceu a teoria da aderência limitada por revogação, adotou a teoria da aderência limitada por revogação, no sentido de que as normas coletivas, as cláusulas dos acordos, convenções ou contratos coletivos de trabalho integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser reduzidas ou suprimidas por futuro acordo, convenção ou contrato coletivo de trabalho que venha a dispor de forma distinta ou que deixe de renovar aquela norma coletiva de forma, e aí a gente teria um silêncio eloquente que permitiria interpretar que aquela norma coletiva anterior deixou de prevalecer. Essa norma do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 8.542, portanto, revogou tacitamente esse sentido do parágrafo 3º do artigo 614 da CLT, esse sentido de que a norma aderiria por até 2 anos ao contrato de trabalho. Sendo que a posterior revogação desse parágrafo 1º do artigo 1º, pela Lei 10.192 de 2001, essa superveniente revogação não teria o efeito de repristinar a norma revogada, no caso, essa norma do parágrafo 3º do artigo 614, segundo o qual a aderência estaria limitada pelo prazo máximo de 2 anos. E foi o que acabou prevalecendo, então, na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, com base nessa máxima do parágrafo 3º do artigo 2º, de que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por lei revogadora, por ter a lei revogadora perdido a vigência, na medida em que a gente não tem, então, um efeito repristinatório dessa lei revogadora que revogou a Lei 8.542, a gente passa a ter, então, uma lacuna no ordenamento jurídico no tocante ao prazo de aderência da norma coletiva aos contratos de trabalho. E, diante disso, aplicou-se a técnica jurídica que é a regra. A regra é a da permanência da norma no ordenamento jurídico até que sobrevenha a norma revogadora, e foi com isso alterada a súmula 277 do TST para estabelecer essa teoria da vigência limitada, da aderência limitada por revogação, conferindo assim ultratividade à norma coletiva que prosseguirá produzindo efeitos a despeito do esgotamento do prazo de vigência do seu instrumento. As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho. Mas atenção! Chamo atenção para um duplo cuidado. Em primeiro lugar, isso não significa que foi revogada a norma que estabelece o prazo máximo de vigência de 2 anos. Não significa que eu vou poder estabelecer uma vigência de 4 anos para o instrumento normativo. E é isso que fica claro pela OJ 322 da SDI 1 do TST. É de 2 anos o prazo máximo de vigência dos acordos e das convenções coletivas. Assim, é inválida, naquilo que ultrapassa o prazo total de 2 anos,
a cláusula de termo aditivo que prorroga a vigência do instrumento coletivo originário por prazo indeterminado. É muito difícil a coexistência dessa OJ 322 com a súmula 277. O sentido possível para essa coexistência, a meu ver, é esse. Continua em vigor que o teto de vigência da norma coletiva é 2 anos. Você não pode pactuar uma norma coletiva por 10 anos, por exemplo, por 5 anos, por 4 anos, a vigência da Convenção Coletiva de Trabalho. Agora, a norma tem ultratividade até que sobrevenha uma outra norma coletiva dispondo de forma diversa, revogando a primeira. E ainda não confundir com o precedente normativo 120, em matéria de sentença normativa. A sentença normativa vigora desde seu termo inicial até que sentença normativa, convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho superveniente produza sua revogação expressa ou tácita, respeitado, porém, o prazo máximo legal de 4 anos. Então a gente tem aqui um precedente normativo que, de certa forma, flerta com a teoria da vigência limitada por prazo, da aderência limitada por prazo, em matéria de norma veiculada por sentença normativa. Então a gente tem essas 3 situações: precedente normativo 120, súmula 277 e orientação jurisprudencial 322, que os senhores devem estudar com uma lupa isso, para que isso fique claro e os senhores não sejam surpreendidos. A nossa alternativa C é um pretexto para a gente introduzir um pouco da temática trabalho aquaviário, uma das temáticas centrais do Ministério Público do Trabalho e temida, porque ela apresenta uma aparente complexidade. Quando a gente se dedicar a teses de segunda fase, a gente entra mais a fundo nisso no momento oportuno. Mas aqui é relativamente simples, a meu ver, para a primeira fase a gente compreender a lógica do trabalho aquaviário. A alternativa C fala o seguinte: o princípio do centro gravitacional mitiga a aplicação da lei do pavilhão quando identificada uma conexão mais significativa da embarcação com determinado território. Está correto, mas antes da gente explicar esse enunciado, eu quero introduzi-los um pouco à temática do trabalho aquaviário. Uma forma fácil de compreender o trabalho aquaviário e qual é o tipo de preocupação que ele desperta no Ministério Público, a meu ver, é à luz de 3 problemáticas. Existem 3 singularidades que envolvem a embarcação como local de trabalho e cada uma dessas singularidades empolga atenções específicas. São 3 riscos decorrentes do trabalho aquaviário, 3 riscos singulares. Primeiro, riscos de fadiga. A gente está diante de um trabalho que é muito puxado, é um trabalho com um navio em movimento que demanda atenção, e quem trabalha em casa de máquinas, no passadiço, relata que é um esforço muito maior do que um trabalho em terra. É uma sensação, começa a doer as costas, os braços, e você tem aqui um nível de fadiga que chega muito mais rapidamente. E a partir desse risco singular, teremos condições singulares de jornada de trabalho, períodos de pausa, falaremos brevemente sobre isso. E o Ministério Público tutelando a observância das jornadas, o combate às sobrejornadas, a regularidade dos períodos de pausa e tudo mais. Uma segunda ordem de riscos singulares são os riscos decorrentes do confinamento. A pessoa está num barco, numa embarcação, ele está confinada. E a partir daí a gente vai ter alguns riscos. Risco de endividamento, quando na hipótese dele necessariamente ter que adquirir
água e alimentação junto à embarcação, riscos do próprio não fornecimento de água e alimentação de maneira adequada e em quantidade adequada, riscos de falta de... o confinamento produz situações propícias ao assédio moral, e tudo isso o Ministério Público do Trabalho vai lidar. Questões envolvendo higiene das cabines, higiene dos alojamentos, aplicação de normas regulamentadoras. Então é outro feixe de preocupações do Ministério Público do Trabalho. E finalmente a gente vai ter uma terceira ordem de riscos, que são os riscos de afogamento. A gente está falando de um ambiente de trabalho cercado de água por todos os lados, e essa singularidade vai estabelecer uma preocupação com a segurança da embarcação. E daí, nesse sentido, existe disciplina normativa prevendo que para cada tamanho de embarcação é necessário uma tripulação mínima de segurança, um número tal de taifeiros, um número tal de oficial de máquinas, etc. Então, uma outra atuação do Ministério Público do Trabalho é no sentido de visualizar qual é a tripulação mínima de segurança para uma determinada embarcação e vai conferir se aquilo está sendo observado. Então a gente tem essas singularidades, esses três riscos principais que vão propiciar três abordagens da questão do trabalho aquaviário à luz desses riscos. Eu quero aqui apresentar alguns conceitos para ficar mais fácil que depois, no estudo da lei seca, os senhores assimilem aquilo que forem lendo. Eu vou apresentar... Não creio que seja cobrada a lei de segurança do tráfego aquaviário, mas eu vou utilizá-la aqui para apresentar alguns conceitos. Conceito de embarcação é qualquer construção, inclusive plataformas flutuantes, inclusive plataformas de petróleo, e quando rebocadas, as plataformas fixas durante o reboque, sujeita à inscrição na autoridade marítima e suscetível de se locomover por água, por meios próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. E aqui um exemplo de uma plataforma de petróleo. Ela é uma embarcação. No entanto, a gente tem aqui uma exceção dentro da categoria especial dos aquaviários, que são os trabalhadores em plataforma de petróleo, que são considerados petroleiros e não aquaviários. É uma característica aqui de uma categoria diferenciada dentro da categoria diferenciada dos aquaviários, e eles estão submetidos a uma disciplina em matéria de jornada de trabalho, os petroleiros, que é bastante distinta da disciplina dos aquaviários em geral. Aquaviário, senhores, é todo aquele com habilitação certificada pela autoridade marítima para operar embarcações em caráter profissional. Então, o aquaviário, ele trabalha a bordo de embarcações, e nisso você faz uma distinção entre portuário e aquaviário, embora aquele trabalhador da estiva que movimenta a carga a bordo do navio esteja a bordo do navio, ele não está num navio em movimento, ele está num navio num contexto de carga e descarga. O trabalhador portuário não é um trabalhador aquaviário. E o piloto de lancha particular, ele pode cumular peculiaridades do regime jurídico de aquaviário com peculiaridades do regime jurídico do empregado doméstico. Mas o aquaviário, então, a gente tem aqui uma expressão ampla o suficiente para abranger 6 grupos de trabalhadores: os marítimos, que operam embarcações em mar aberto, os fluviários, que operam embarcações em lagos, em rios, em mares internos, navegação interior, os pescadores,
que também eles fazem parte do conceito de aquaviário. Os mergulhadores é apontado a uma das profissões mais perigosas do mundo, talvez a única mais perigosa seja astronauta. Prático, que são agentes que fazem, são pessoas vinculadas a autoridades portuárias e que são encarregados de fazerem ali as manobras nos canais durante a aproximação do porto, e é considerada uma profissão, uma carreira muito rentável, porque é exigência das seguradoras internacionais que as manobras sejam realizadas por práticos nos portos, e ainda agentes de manobra e docagem que fazem pequenas manobras com embarcações. Então, esses são os grupos que são compreendidos pelos aquaviários. E notem que o portuário não é um trabalhador aquaviário. Equipagem é um conceito que muita gente confunde com equipamento. Não, equipagem é sinônimo de tripulação. É tripulação da embarcação. Eu vou trazer aqui para os senhores algumas fotos, para os senhores visualizarem melhor. A gente tem aqui um navio de cruzeiro, né? A gente vê a popa, a traseira, a proa, a frente, essa parte do meio é o tombadilho do navio. A gente tem aqui em vermelho a linha que define o calado, a parte que fica submersa na água. E a gente vai ter diversos profissionais trabalhando num navio. Um navio de cruzeiro ele pode ter até 3.000 trabalhadores. Eu trago aqui comandantes e oficiais de convés que trabalham na ponte de comando de um navio mercante, ilustrando aqui trabalhadores no passadiço que estão aqui trabalhando com localização, com mapas náuticos. Oficial de máquinas, ele tem um trabalho mais confinado ali no subterrâneo do navio, no nível abaixo do convés. Aqui um marinheiro com seus trajes típicos, com EPI. Aqui um exemplo do cartão que vai definir qual é a tripulação de segurança. A gente vai ter a qualificação do navio e daí a gente vai ter uma medida chamada arqueação bruta, AB. É uma medida muito específica para se calcular o volume da embarcação. E a legislação marítima, a legislação aquaviária vai determinar a partir de quantos ABs, que tipo de trabalhador deve e em qual quantidade deve compor a tripulação, e daí o procurador do trabalho confere se eles estão todos presentes, se eles têm a carteira assinada, etc. Vamos aqui brevemente apontar e depois os senhores leiam com calma os artigos 248 a 252 da CLT, que é aquilo que tende a ser explorado caso caia uma questão sobre trabalho aquaviário. O artigo 248 estabelece algumas normas peculiares em matéria de jornada de trabalho. O serviço ele pode ocorrer entre 0 horas e 24 horas de cada dia, e o tripulante ele pode ser conservado em seu posto de trabalho durante 8 horas, quer de forma contínua, quer de forma interrompida, a critério do comandante, que é o preposto do empregador a bordo do navio. Sendo que, na hipótese do comandante fracionar essa prestação de serviço, nenhum período pode ser inferior a 1 hora. E o parágrafo 2º do artigo 248 estabelece o que a gente chama de quartos da Marinha. Lembram que falávamos sobre essas condições especiais de fadiga? E daí o artigo 248, parágrafo 2º, prevê essa figura da segmentação de jornada de trabalho em algumas atividades que são mais fadigantes, como os serviços nas máquinas, passadiço, vigilâncias e outros que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante. Esses serviços serão executados por períodos não maiores do que 4 horas e com intervalos não menores do que 4 horas.
Então a gente tem aqui uma prática muito comum, que é a divisão da tripulação da equipagem em 3 equipes que vão alternando os turnos durante o dia. Então uma primeira equipe entra às 4 da manhã e larga 4 horas depois, às 8. Depois assume a equipe 2, que trabalha até meio-dia. Depois a equipe 3, que trabalha do meio-dia até 16 horas. Depois volta a equipe 1 a trabalhar das 16 a 20 horas. Então esse aqui é um sistema bem comum, um sistema de trabalho de 4 horas, seguindo um intervalo de 8 horas e voltando-se a trabalhar mais 4 horas. Isso é feito por meio de uma escala de revezamento. E agora a gente começa a entrar no cerne do nosso problema. A gente vai falar da problemática dos navios de cruzeiro, que é algo que vem ganhando grande visibilidade. Existem 3 grandes companhias mundiais que operam cruzeiro em mares brasileiros: a MSC, a Costa Ibero, a Royal Caribbean Pullmantur. A gente tem agentes representantes marítimos dessas companhias que procedem à contratação de trabalhadores no Brasil e em outros países da periferia do capitalismo para serviços de hotelaria a bordo de navio de cruzeiro. Esse é um tipo de trabalhador que, embora não seja demandado o registro junto à autoridade portuária, a certidão, o registro como marítimo, ainda assim, por trabalhar a bordo de embarcação, a CONATPA, a Coordenadoria de Trabalho Portuário e Aquaviário do MPT, tem dado o reconhecimento de marítimo, o regime jurídico de trabalhadores marítimos a esse trabalhador de serviços de hotelaria a bordo de navios de cruzeiro. Esses são trabalhadores recrutados geralmente em países da periferia do capitalismo, sudeste asiático, leste europeu, América Latina, e que acabam subordinados a prepostos, a gerentes, a chefes, que são trabalhadores provenientes de países centrais do capitalismo. E a partir daí a gente já tem uma potencial zona de conflito, que são questões culturais que podem desencambar para casos de racismo, casos de assédio moral, casos de assédio sexual. A gente já viu bate-boca, discussões envolvendo uma forma de tratamento bastante degradante entre esses prepostos, entre esses superiores hierárquicos e os seus subordinados, que acabam sendo acusados de corpo mole, de folgado, acabam sendo estereotipizados, e tudo isso gera uma situação muito tensa de conflito. Mas não é só, a gente vai ter problemas respeitantes à jornada de trabalho. É muito comum o trabalhador laborar 8 horas de manhã, 8 horas à noite nesses navios de cruzeiro. Problemas de trabalho nos períodos de folga, por exemplo, quando ocorrem as atracações nos portos, ao invés do trabalhador ter o gozo do seu período de não trabalho, ele acaba preso, tendo que participar de cursos de segurança, cursos especiais. A gente vai ter questão de retenção dolosa de salário como forma de prender aquele trabalhador à embarcação até o final da temporada. Problemas envolvendo, então daí o empregador retém, libera só um pouquinho por mês e só no último porto ele vai pagar o restante. A gente vai ter problemas de endividamento. E aí a gente entra na questão do fornecimento insuficiente de água e alimentação. A partir do esgotamento da cota, esse trabalhador passa a comprar em preços similares àqueles preços altíssimos que o turista paga pelo que consome a bordo de uma embarcação. A gente vai ter questões envolvendo abandono, faltas de garantia de retorno à localidade de origem do trabalhador. A gente tem casos de abandono, e tudo isso gera uma situação que às vezes é bem próxima até mesmo do trabalho escravo, pelas condições degradantes que não raramente encontramos nessas embarcações.
Olha só, isso aqui serve apenas para a gente compreender melhor a dinâmica do que estamos tratando. Existe uma normativa do Conselho Nacional de Imigração que estabelece o seguinte: os brasileiros recrutados no Brasil, embarcados para trabalhar apenas durante a temporada de cruzeiros marítimos pela costa brasileira, aproximadamente 5 meses, deverão ser contratados e regidos pela legislação trabalhista brasileira aplicável. Ainda que não se trate aqui de um período integralmente em mar brasileiro, pode haver uma saída ocasional do mar brasileiro, como nesses cruzeiros que vão até Montevidéu, vão até Punta del Este, né? Mas a gente tem aqui um trabalho que se desenvolve substancialmente em águas brasileiras e a previsão de que o trabalhador contratado para a temporada brasileira é regido pela CLT. E o que acontece em diversas situações? Acaba sendo realizado uma contratação a um prazo superior à temporada brasileira, a um prazo, digamos, de 1 ano, de 2 anos, apenas para se afastar da legislação brasileira. No entanto, quando chega no último porto brasileiro, o último porto da temporada brasileira, aquele trabalhador acaba sendo assediado para que deixe a embarcação ou acaba se forçando uma situação para o seu desligamento por uma suposta justa causa, ou ainda ele prossegue e no primeiro ponto europeu ele acaba desistindo. A gente tem relatos de superiores hierárquicos falando: agora que a gente vai sair do Brasil que vocês vão ver o que é bom, aqui não vai ter fiscalização. E daí eles acabam saindo, deixando o serviço já no primeiro porto da temporada estrangeira, sem garantias de retorno, acaba tendo que se virar para voltar para o Brasil. E são situações em que a empresa ela busca se alicerçar numa série de argumentos. Ela argumenta: olha, isso aí são costumes da gente do mar, é assim que são as relações de trabalho, esses costumes possuem reconhecimento internacional, as jornadas são peculiares mesmo, ou então se arvoram na lei do país da bandeira, o país da matrícula do navio, a chamada lei do pavilhão. A gente vai ter aqui uma previsão no Código Bustamante, no sentido de que as obrigações dos oficiais e gente do mar e a ordem interna da embarcação se sujeitam à lei do pavilhão. Então, senhores, o empregador ele vai buscar escudo nesse artigo 281 do Código Bustamante e vai matricular a sua embarcação em países abstencionistas sob o ponto de vista de direitos trabalhistas, como o Panamá, ou mesmo em países centrais do capitalismo, mas que contenham uma legislação mais flexível em matéria de jornada, em matéria de direitos a bordo da embarcação, ou então vai argumentar os costumes da gente do mar para justificar as suas condutas e não se submeter assim aos preceitos jurídicos brasileiros. O primeiro ponto que a gente deve ter bem claro para desmistificar é que você pode ter dúvida quanto ao divisor da jornada de trabalho. Se você vai aplicar o divisor de uma jornada de um módulo de 8 horas, nos termos da legislação brasileira, ou se você vai aplicar outra norma. Agora, a questão da degradância, assédio moral, assédio sexual, jornada de 16 horas. Não estou falando se o divisor é esse ou aquele, estou falando de uma jornada extremamente extensa. Aí a gente assegurar direito de retorno,
Aí a gente sai do campo desses direitos meramente individuais, em que você pode discutir qual a legislação aplicável, e na realidade a gente está falando aqui de direitos humanos, direitos fundamentais do trabalho. E a gente tem aquela declaração e programa de ação de Viena de 1993. Peço até desculpas aqui na tela do slide, aparece 1933, mas é de 1993. E o item 5 fala o seguinte, olha, todos os direitos humanos são universais. É o princípio da universalidade dos direitos humanos. E é certo que particularidades nacionais e regionais devem ser levadas em consideração. Então você deve levar em consideração o relativismo cultural. No entanto, é dever dos Estados promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. Então é inválido, a pretexto de observar os costumes da gente do mar, se admitir um estupro a bordo, se admitir uma jornada de 16 horas, ou a pretexto de se observar a legislação do país da bandeira de aluguel, se admitir uma servidão por dívidas. E tudo isso desmistifica esses argumentos de Código Bustamante, qual é a legislação aplicável, porque isso não vai ser admitido não só no Brasil, mas em nenhum país do mundo. Forte nessa prevalência da universalidade dos direitos humanos sobre o relativismo cultural. E quando eu falo em centro de gravidade, eu estou falando de uma situação específica. O direito do trabalho é regido pelo princípio do contrato realidade, de forma que uma embarcação que permanece durante amplamente maior período da prestação laboral em águas brasileiras, a esta relação trabalhista é atraída a legislação do trabalho brasileira, ainda que se busque camuflar, se busque argumentar de outra maneira. E eu trago aqui um julgado que é nesse sentido, um julgado do TST de 2009 que fala: o princípio do centro de gravidade, ou como chamado no direito norte-americano, Most Significant Relationship, afirma que as regras de direito internacional privado, o país da bandeira, do pavilhão, deixarão de ser aplicadas excepcionalmente quando observadas as circunstâncias do caso concreto, verifica-se que a causa tem uma ligação muito mais forte com outro direito. É o que se denomina válvula de escape, dando maior liberdade ao juiz para decidir que o direito aplicável ao caso concreto. Na hipótese, em se tratando de empregada brasileira pré-contratada no Brasil para trabalho parcialmente exercido no Brasil, o princípio do centro de gravidade da relação jurídica atrai a aplicação da legislação brasileira. E daí aqui a gente vai ter nessa lâmina um slide explicando a atuação do MPT. O Ministério Público do Trabalho tem firmado TACs com essas grandes companhias. Esses TACs eles seguem com cópia aos trabalhadores e geralmente são cláusulas prescrevendo igualdade remuneratória, independentemente da nacionalidade, possibilidade de se depositar qualquer percentual da remuneração líquida em conta corrente a critério do empregado, a não realização de descontos por uniformes ou vestimentas, jornada nos termos das convenções internacionais, sendo que o Código Marítimo Internacional da OIT, ele prevê o módulo padrão de 8 horas. A gente tem aqui normas sobre repatriação, direito de retorno à localidade de origem,
cláusulas estabelecendo a presença de um médico ou enfermeiro brasileiro, fornecimento abundante de água potável, e é dessa forma que o MPT tem atuado. Bom, então chegamos aqui à última assertiva. Em matéria de aplicação da lei no espaço, a lei que cuida da contratação ou transferência para prestação de serviços no exterior, adotou a teoria do conglobamento orgânico. Perfeito, está correto, e a gente vai utilizar duas teorias em matéria de aplicação do direito que se prestam não apenas para definir a aplicação de direito do trabalho no espaço, como também para fins de hierarquização, já que a hierarquia da norma trabalhista, a definição da norma trabalhista aplicável é muito influenciada pelo princípio da norma mais benéfica. E daí a doutrina enxerga nisso um traço de dinamismo na hierarquia das fontes trabalhistas, que é diverso da teoria tradicional das fontes, que é mais estática, que enfatiza os diplomas e não as normas, né? Isso é parcialmente verdadeiro. Na realidade, a gente vai ter normas de competência, de onde cada norma trabalhista retira o seu fundamento de validade, e ela não pode ir contra uma norma proibitiva de hierarquia formalmente superior. Então, se eu tenho uma lei que estabelece a proibição de reajustes com periodicidade inferior a 12 meses, eu não vou poder ter uma norma coletiva pactuando reajustes a cada 6 meses. Isso ofende, por mais que seja mais favorável, mais benéfico, ofende norma heterônoma proibitiva, norma superior proibitiva, né? Então eu tenho uma hierarquia dinâmica sim, mas ainda assim adstrita à linguagem formal da teoria das fontes. E nesse sentido, para tentar descobrir qual é a norma aplicável, a gente vai ter duas teorias. A teoria da acumulação, que parte da noção de cindibilidade entre diplomas, e a partir daí você vai escolher a melhor norma de cada um dos diplomas. Percebam que isso é antinatural. Isso vai contra o princípio da indivisibilidade das normas. Quando eu tenho dentro de um texto jurídico uma série de dispositivos, e muitas vezes esses dispositivos eles guardam relação entre si, eles foram previstos em uma unidade, de forma que a razão de ser de um dispositivo é uma premissa estabelecida em outro. Soa antijurídico você partir para uma acumulação entre diplomas, de forma que é mais prestigiada a teoria do conglobamento, segundo a qual você enfocará o diploma como um todo e aplicará como um todo as regras mais favoráveis, o diploma como um todo que veicular as regras mais favoráveis. Essa é a teoria do conglobamento pleno, do conglobamento puro. Então você tem uma convenção coletiva de um lado e um acordo coletivo de trabalho de outro, e daí na sua totalidade a convenção se revela mais favorável do que o acordo coletivo, a convenção coletiva é mais favorável como um todo do que o acordo coletivo de trabalho. Pela teoria do conglobamento puro ou pleno, você aplica apenas a convenção coletiva de trabalho. Por outro lado, existe a teoria do conglobamento limitado, do conglobamento parcial, ou por institutos, ou conglobamento orgânico, que vai enfatizar o universo temático daquela matéria que você vai estar aplicando. Por exemplo, você tem normas mais favoráveis sobre jornada numa convenção coletiva de trabalho em comparação ao acordo coletivo. Por outro lado, você tem normas mais favoráveis em matéria de garantia no emprego no acordo coletivo de trabalho. E daí a teoria do conglobamento limitado, parcial, por institutos ou orgânico, vai aplicar a norma da convenção coletiva em matéria de jornada e a norma do acordo coletivo de trabalho em matéria de garantia no emprego. E a gente vê claramente
que a lei que dispõe sobre situação de trabalhadores contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior adotou a teoria do conglobamento orgânico, parcial, mitigado ou por instituto. A teoria do conglobamento ela também é conhecida como teoria da cindibilidade, né? Porque, aliás, da inscindibilidade, porque não se mistura. E a gente vai ter então aqui essa previsão, a aplicação da legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o disposto nesta lei, quando mais favorável do que a legislação territorial, no conjunto de normas e em relação a cada matéria, sendo que vai se aplicar a legislação brasileira sobre Previdência Social, FGTS e PIS/PASEP. A gente tem então aqui não uma derrocada, mas não é bem uma reprodução do princípio lex locus executionis, que prevalece em matéria de direito trabalhista aplicável no espaço. Segundo o artigo 198 do Código Bustamante, é territorial, é do local da prestação de serviços a legislação sobre proteção social do trabalhador. Pois bem, o inciso 2º do artigo 3º vai dizer que se aplica aquela legislação que for mais favorável no conjunto de normas, portanto, teoria do conglobamento, e em relação a cada matéria. Eu vou pedir aqui licença aos mais avançados, talvez, mas essa é uma temática que empolga diversas dúvidas, a questão da antinomia trabalhista e a definição de qual é a norma mais favorável e se você vai aplicar acumulação ou conglobamento. Vejam essa tela, senhores. Quero retratar nessa tela uma antinomia real, daquelas que a gente não resolve recorrendo-se aos critérios tradicionais. Uma antinomia, um conflito entre normas de uma convenção coletiva de trabalho com um hipotético acordo coletivo de trabalho. E daí eu vou ter aqui normas sobre jornada, sobre férias e sobre garantia no emprego. A norma 1A da convenção coletiva trata de adicional de hora extra de 70% após a primeira hora. A 2A também é sobre jornada e prevê jornada semanal de 40 horas. A 3A prevê férias de 50 dias. A 4A prevê garantia no emprego até a aposentadoria na hipótese de acidente de trabalho. São essas as normas da Convenção Coletiva de Trabalho. Já as normas veiculadas pelo Acordo Coletivo de Trabalho, a gente vai ter um B, prevendo um adicional de hora extra de 100%, portanto superior ao da Convenção Coletiva. No entanto, é menos benéfico quanto à sua incidência, já que ocorre após a segunda hora apenas. Ainda em matéria de jornada, o acordo coletivo traz a jornada semanal sem trabalho aos sábados. A norma 3B do acordo coletivo estabelece férias de 30 dias pagas em dobro. E, finalmente, o acordo coletivo não veicula nenhuma norma sobre garantia no emprego. Vamos em cima disso. Primeiro eu quero trazer aqui um desafio aos senhores, um desafio bastante prático. Como eu defino qual é a norma mais favorável? A doutrina Ronaldo Lima dos Santos, Amaury Mascaro, eles entendem que você não deve resolver para o caso concreto, para o caso isolado, eu quero dizer. Não é adequado, sob o ponto de vista dessa doutrina, que você verifique de forma muito casuística, por exemplo, já que aquele trabalhador fez muita hora extra com mais de 2 horas, então eu vou aplicar a cláusula 1B. O ideal é você buscar uma solução que seja aplicável para a categoria em geral, para todos os trabalhadores daquela categoria, evitando-se excessiva casuística. É um critério apontado
pela doutrina. No entanto, a gente não tem aqui critérios sedimentados jurisprudencialmente ou em texto normativo, portanto é questão de argumentação racional. Eu vou seguir um critério que privilegia saúde do trabalhador sobre aspectos pecuniários. E, na dúvida, ainda que eu aplique esse critério que tem uma base racional, caso ele não seja o suficiente, aí eu aplicarei o critério da especificidade, para favorecer o acordo coletivo, que é mais específico do que a convenção coletiva de trabalho. É mais específico porque vale para trabalhadores daquela empresa. E nesse sentido, por exemplo, no cotejo entre 1A com 1B, aqui eu fico numa real dúvida. Ambas as normas, elas punem a sobrejornada de uma forma mais forte do que o padrão heterônomo comum, do que a legislação ordinária. E me situando numa real condição de dúvida, aí eu dou preferência para o princípio da especificidade e aplico 1B. Defino que 1B é a norma mais favorável. Jornada semanal sem trabalho aos sábados, comparado com jornada semanal de 40 horas. Eu acho que aqui a duração do trabalho menor da cláusula 2A é mais favorável ao organismo do que a circunstância do sábado não ter trabalho. Então eu prefiro a norma 2A do que a norma 2B. Porque nos termos do 2B você não teria jornada ao sábado, mas você teria 44 horas de jornada semanal normal. Em matéria de férias, 3A contra 3B, qual é a norma favorável, a norma mais benéfica? Considerando o organismo, considerando a saúde, a meu ver, é a norma 3A. É o meu critério, isso é pessoal e foi uma argumentação racional que eu construí, então é válido. Agora, em matéria de garantia no emprego, a 4A é mais favorável. Então a gente vê, porque não existe norma sobre garantia de emprego no acordo coletivo de trabalho. Então, primeiro eu fiz um trabalho aqui de identificar quais são as normas mais favoráveis. Eu vou então agora mostrar para os senhores quais são os critérios, como que essas teorias de acumulação e conglobamento operarão diante dessas antinomias. Vamos a essa aplicação das teorias. Existem duas possibilidades de falarmos sobre teoria da acumulação. Em primeiro lugar, uma possibilidade de teoria da acumulação com intensa cindibilidade entre as próprias normas, entre normas dos diplomas distintos. Então, com isso, eu vou aplicar uma mescla de 1A com 1B e definir adicional de hora extra de 100% após a primeira hora. Ou então uma mescla de 2A com 2B para estabelecer jornada semanal de 40 horas sem trabalho aos sábados. Uma mescla de 3A com 3B para estabelecer férias de 50 dias pagas em dobro. E finalmente 4A, porque não existe um correspondente 4B. Vejam que nada atenta mais contra a doutrina da indivisibilidade, da inscindibilidade das normas, do que essa primeira forma de aplicação da teoria da acumulação, que por isso deve ser de plano rechaçada. Dentro desse contexto de antinomias trabalhistas, a gente rechaça essa primeira teoria da acumulação. Mas haveria uma possibilidade de mitigar esse entrelaçamento tão extremo, e daí me referia à teoria da acumulação
a partir de um entrelaçamento entre os diplomas e não entre as normas destes diplomas. E daí, dentro daquele quadro, e segundo critérios racionais e razoáveis para definição da norma prevalente, eu aplicaria então a norma 1B sobre jornada, a norma 2A sobre jornada semanal de 40 horas, a norma 3A sobre férias de 50 dias e a norma 4A sobre garantia no emprego até a aposentadoria. Então percebam que eu fiz uma teoria da acumulação pegando aqui cláusulas melhores de cada um dos diplomas, sem haver uma cindibilidade de normas, mas existe aqui uma cindibilidade também intensa entre os diplomas. Já a teoria do conglobamento puro vai pugnar por uma definição de qual é o melhor desses diplomas, qual que é o mais benéfico, considerando-se o diploma como um todo, e daí você vai ter um trabalho bastante desgastante e difícil de avaliar no todo qual é melhor. É melhor você ter uma convenção coletiva de trabalho que preveja garantia no emprego, ou é melhor você ter um acordo coletivo de trabalho que preveja adicional de hora extra de 100%. É muito difícil você fazer esse cotejo entre grandezas distintas e escolher a ferro e fogo apenas um diploma. Então, digamos que por critérios racionais eu cheguei à conclusão que no todo, no geral, a convenção coletiva de trabalho é a mais favorável. Vejam que se eu pegar mesmo cláusula por cláusula, a gente vai ter uma maior quantidade de normas da convenção coletiva favoráveis do que do acordo coletivo de trabalho, e por essa linha eu posso decidir que, como um todo, a convenção coletiva é mais benéfica. Ou, por uma outra linha argumentativa, decidir que é o acordo mais benéfico, porque tem um peso maior essa circunstância de você ter um adicional de hora extra de 100%, enfim, por algum motivo, alguma razão, eu resolvo aplicar o acordo coletivo de trabalho. Ou, havendo uma real dúvida, eu dou preferência ao princípio da especificidade e aplico o acordo coletivo de trabalho. O ponto é que a teoria do conglobamento puro ou pleno vai aplicar apenas ou a convenção coletiva ou apenas o acordo coletivo de trabalho. Ao passo que a teoria do conglobamento mitigado, parcial, orgânico ou por institutos, que é a teoria que tem prevalecido, ela vai determinar que você separe os institutos dos diplomas em cotejo e aplique o que for melhor como um todo por instituto. Então, eu chegando aqui à conclusão de que as normas do acordo coletivo sobre jornada são melhores que as normas da convenção coletiva sobre jornada, eu aplico 1B e 2B. E daí eu tenho a flexibilidade de aplicar a convenção coletiva quando, em relação a um outro instituto, ela for mais favorável. E daí eu tenho aqui as férias de 50 dias, que, privilegiando o direito ao não trabalho, me parece mais favorável que férias de 30 dias pagas em dobro, e aplico 3A. E ainda a 4A, porque só a 4A fala sobre garantia de emprego em condições mais vantajosas do que da legislação ordinária. Então, com isso, a teoria do conglobamento mitigado, parcial ou por instituto, vai aplicar o diploma mais favorável como um todo por instituto analisado. Senhores, eu tenho consciência de que na prática é bem mais complexo, você tem aquelas sentenças de normas coletivas, mas é mais ou menos assim que funciona, com ampla
precedência da teoria do conglobamento sobre a teoria da acumulação. Mas é necessário aqui enfatizar um cuidado adicional. Se você tem uma assertiva que fala, por exemplo, é prevalente na jurisprudência e doutrina a aplicação da teoria do conglobamento. Vocês vejam que, na realidade, esse examinador ele não entrou no debate entre conglobamento puro e conglobamento orgânico. Nem todos entram. Então atentem-se a isso, está correta essa assertiva. Agora, se você vê que no enunciado está claro que ele está falando de teoria do conglobamento puro e teoria do conglobamento orgânico, daí você entra nesse debate. Às vezes vai ter examinador que apresenta o enunciado sem fazer essa distinção entre conglobamento puro e conglobamento orgânico e fala só a teoria do conglobamento. Então tá certo, você se aparece ali que a lei de transferência para prestar serviços no exterior adota a teoria do conglobamento, ponto, verdadeiro. Agora, se falar que adota a teoria do conglobamento puro, aí está errado. Se falar que adota a teoria do conglobamento parcial, orgânico, mitigado, limitado, aí está correto. Senhores, essa é a nossa primeira questão. Passemos para a nossa segunda questão.